Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui. Bom, pessoal, eu sou o Rivanildo Menezes, né? Eu sou ex-militante ateu, ali pregando sobre a questão das contradições bíblicas, né? Durante muito tempo nós falamos sobre as contradições bíblicas. Eu decidi, né? Por minha livre e espontânea vontade, porque eu acredito no Criador, porque tive uma experiência, né, com o meu pai, e decidi retornar aos caminhos do Senhor, né? Independentemente do meu retorno, as pessoas estão aí totalmente perplexas e dizendo como pode, né? O Rivanildo, que sempre falou sobre as contradições bíblicas, voltar para dentro do sistema religioso. Bom, primeiramente eu não estou voltando para dentro do sistema religioso, eu estou voltando para Deus, né? Então há uma diferença muito grande em você estar dentro do sistema religioso ou você acreditar em Deus, tá? Então, independentemente. Bom, para aquelas pessoas que já adquiriram o meu material, na época que eu era cético, sobre as contradições bíblicas, você pode estar nos perguntando: peraí, Rivanildo, então, já que você virou crente, então quer dizer que o teu material não presta, que eu não sei o quê? Não, não é isso. O material presta e é muito bom, né? Para aqueles que têm o material, pode ter certeza que você vai se beneficiar muito por ele. Vocês entraram em contato comigo pedindo sobre o material de contradições bíblicas. Eu vendi para algumas pessoas o material de contradições bíblicas. Elas estão aí e existe. As contradições da Bíblia estão aí. Mas acontece aqui, é tentar entender. Agora, vamos tentar entender de uma maneira cristã por que tem essas contradições na Bíblia. Por qual motivo disso, né? Então a contradição é nítida, não tem como negar, ninguém pode negar. E isso não tem nada a ver com a minha fé, tá? Tô vendo que muitas pessoas estão querendo usar de represária, que não sei o quê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, está claro aquilo ali, tá? Então, existem as contradições, inclusive até já mandei um material desse aqui para minha advogada. E está lá, mostrei, tá aqui, doutor, as contradições, elas estão aqui, né, tá aqui falando isso, falando aquilo, sobre Gênesis, sobre Levítico, então. Agora existe, dentro da palavra de Deus, dentro das escrituras, uma manipulação. E essa manipulação é nítida, que foi criada com denúncias do próprio Jerônimo, que foi um dos patriarcas da igreja, vamos se dizer assim, que ele mesmo afirma, a mando do Papa Damasio, que ele acrescentou e retirou. E isso está comprovado aqui em uma das suas cartas, tá? Tem uns que falam que é falso, tem uns que não, mesmo que a pessoa chegue a alegar que o documento é falso. Mas não é, porque a Bíblia tem realmente esses acréscimos e ela tem realmente essas contradições. Isso prova definitivamente que Jerônimo criou essas contradições exatamente para, não sei, propositalmente, a mando do Papa Damasio. Aí fica difícil se isso foi proposital ou se realmente a Igreja Católica queria fazer esse tipo de coisa para algum outro tipo de motivo. Então, com a tradução que nós temos, as traduções que nós temos hoje, João Ferreira de Almeida, Thompson, Scofield, de Genebra, Pentecostal, se a gente lê da forma que você vai ver aqui, que eu vou mostrar para vocês, inclusive para aqueles que estão apostila, vocês podem acompanhar, você vai encontrar sim a contradição. É nítida aquilo ali, né? Aí a pessoa pega, poxa, mas como é que pode? Como é que um Deus deixa isso acontecer? O problema foi a colocação do texto no local. E também precisa se analisar o contexto da história. Então nós vamos mostrar, tá, que tem a contradição e nós vamos explicar por que, o real motivo. Que um dos motivos é esse aqui que a gente está mostrando para vocês, que Jerônimo é um dos responsáveis por ter feito essas manipulações na Bíblia. O segundo ponto é que nós temos que entender de uma maneira clara, tá? Porque se a gente não olhar o contexto histórico, a gente vai realmente ver a contradição. Mas quando você vai para o contexto histórico, essa contradição some. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Por exemplo, se eu pegar um versículo isolado, tá? Eu pego um versículo isolado aqui e um outro ali, aí eu encontro a contradição, é nítido. Mas se eu pegar os dois versículos e olhar o capítulo inteiro, o texto inteiro, aquela contradição some. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então tem essas contradições e precisa-se analisar com cuidado para você ver, né? E aonde a gente vai passando esse trabalho, inclusive eu já comecei a fazer alguns vídeos sobre descontradizendo ou explicando as contradições da Bíblia, inclusive aquele sobre Isaías 45:7,
que fala, eu formo a luz, eu crio as trevas, pratico o mal. Aí a gente fala, pô, mas Deus faz o mal, Deus faz isso. Bom, se você pegar só aquilo ali, é contraditório, né? Entendeu? Então se a gente pegar só aquele texto, realmente a contradição tá ali. Mas aí quando você vai para a área histórica e lê todo o capítulo, aquela contradição some. Por que ela some? Porque você vai entender de uma maneira mais ampla, né? Você não vai ficar... Inclusive no Código Penal brasileiro, todos os advogados sabem que se eles pegarem apenas uma cláusula aqui e outra cláusula ali, existe cláusulas que são aparente contraditórias, ou são contraditórias, melhor dizer. Só quando eles vão mais a fundo no estudo e ler todo o contexto daquela cláusula, eles conseguem decifrar o momento exato em que aquela contradição está ali. Não é que tem contradição no Código Penal, entendeu? É que existe a leitura geral do código, porque senão você olha de cara, aí o advogado não pode fazer isso, olhar de cara, bater e etc. Aí ele vai ter conflito com o outro advogado, enquanto o outro advogado vai mostrar para ele que aquilo ele está interpretando o texto errado, tá? Então, acontece que esses textos estão dentro das escrituras. Vocês que têm o material não invalidem nada, ela está aí. Agora vamos ver na visão cristã, para você entender como na visão cristã, como essa contradição ela some, tá? Porque então, o material que foi passado para algumas pessoas foi um material que vocês pediram, foi entregue para vocês. Todos vocês que pediram material de contradição, eu entreguei. Tá certinho, não tem erro nenhum, não tem nada que acusa ali. Acontece que dentro disso, você precisa agora entender o contexto porque aquela contradição tá lá. Então a gente vai começar fazendo mais um vídeo da série para tentar explicar para vocês. Então lá você viu a contradição na visão do mundo cético, do mundo ateu. Do mundo cristão, você lê o texto todo e essa contradição ela vai desaparecendo. Vocês estão entendendo? Então é aqui. Ah, mas você vai vender algum material descontraído? Não, eu estou dando os vídeos para vocês de graça. Todos aqui de graça para vocês estudar. Não tem que pagar nada. Todos esses vídeos é para você entender na visão cristã. A gente viu na visão ateia que tem a contradição. E não tem como negar. Tá lá. Certo? Mas isso, a gente não pode hoje, no pensamento cristão, eu não posso dizer que Deus não existe, né? De uma visão diferente, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Não posso afirmar que Deus não existe porque o homem manipulou aquilo ali, né? Então, vamos tentar entender com clareza e vocês vão tentar descobrir. Por isso, gente, que hoje a gente vê muitos pastores, infelizmente, abrindo determinados tipos de igreja. Às vezes ele não está satisfeito com o tipo de ensinamento que aquele pastor local tá, e aí ele vai lá, ele acha que aquilo tá errado, quer dizer, é um contraditório, e vai abrir um ministério para ele. Então ele vai lá na esquina, ora no monte, aí diz... Deus revelou, etc. Aí ele vai lá e abre o ministério. Então ele vai pregar a Bíblia de acordo com a sua visão de interpretação, né? Aí você pega aquele pastor pentecostal com o pastor neopentecostal, você vai ver que se você pegar e jogar um texto na mão deles, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando você vai para o Apocalipse, capítulo 6, ali está dizendo o seguinte, e João viu os 7 selos. O primeiro selo foi aberto e saiu um cavalo por cor branca. E o que está montado sobre ele tem um arco e flecha na mão, tá? Aí você percebe, se você pegar só esse texto, do Apocalipse 6, é um cavalo branco e tem um homem montado sobre ele. Aí você vê lá no capítulo 19, você vai ver um mesmo cavalo branco, você vai ver um homem montado sobre ele com roupa branca. Aí você fala, peraí, como é que pode Jesus aqui no capítulo 6 estar trazendo a grande tribulação e daqui a pouco ele está trazendo o perdão? Entendeu? Então você encontra a contradição ali. Pô, mas o cavalo branco aqui do 6, ele tá com espada e daqui a pouco ele traz salvação lá. Então a pessoa olhando por cima, você vê a contradição. O problema é que quando você lê o texto inteiro, você percebe que aquele capítulo 6 ali está falando do anticristo. E o capítulo 19 está falando de Jesus na sua volta, na sua segunda fase, na sua segunda vinda. Correto? Então vamos tentar entender isso daqui. Primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui essa questão da carta de Jerônimo. Aí eu vou ler o texto em Gênesis, aí a gente vai mostrar algo mais interessante para a gente conseguir entender essas contradições. Vamos tentar entender na visão cristã por que aparecem essas contradições na Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Os outros itens estão sendo postados aí, tá bom? Isso é tudo de graça para você, não tem que pagar um centavo por isso. Então é para você entender, tá? Então você que tem o material, você pode estar estudando e agora você vai entender por que tem essas contradições. Inclusive aí mesmo, nas apostilas é explicado.
tá? Sobre isso. Inclusive sobre os 10 mandamentos. Lembra aquela parte que Deus fala um mandamento, daqui a pouco ele muda e fala tudo diferente. É uma contradição, tá lá. Só que existe uma explicação para essa contradição. Aí a gente vai olhar o contexto, e quando a gente começa a ler o contexto, automaticamente aquela contradição vai desaparecendo. Tá? Porque a gente lê o texto, mas se a gente pegar só os versículos isolados, é o problema, gente. Você tem o material, você tem que pegar os 2 textos que está mostrado aí, analisar. Você só está analisando o versículo. Você só está analisando o versículo. Então, se eu pegar o versículo aqui e o outro aqui, é contraditório. Tá aí, não tem como negar. Mas aí o que você tem que fazer? Entenda. Você vai pegar os 2 versículos, como eu vou fazer aqui, e você vai ler o capítulo inteiro de um e o capítulo inteiro do outro. Você entendeu? Aí aquela contradição que está ali, ela vai sumir da tua mente. Agora, as pessoas que não estudarem, simplesmente ficar só em versículo isolado, e até o brinco aqui é papagaio, né? Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Não, tem que estudar todo o texto, né? Então agora, vamos mostrar para vocês na visão cristã. Então você vai pegar aqueles textos. Mas aqui a criação está dizendo que o homem foi feito antes dos animais. Aqui está dizendo que foi feito depois. Você vai pegar as 2 histórias. Aí você pega aqui, tá vendo aí, ó? Realmente, a contradição. Eu não vou negar, tá lá. Realmente, a contradição. Mas aí vamos ler o texto, vocês estão entendendo? Vamos ler tudo, lá do começo. Aí a gente olha de um lado, olha o outro, aí faz um balanço. Peraí, então tem aqui um negócio errado, que tem um problema aqui que precisa ser interpretado, certo? Então vamos lá. Me acompanhe comigo. Primeiro eu só quero te mostrar isso aqui, a carta de Jerônimo, né? Por muitos estudiosos aí dizem que é mentira, que não sei o quê, mas não é. Essa carta, o que indica, ela é legítima até Jerônimo. Ele teve uma influência do Papa Damaso para fazer acréscimos na Bíblia, isso todos os eruditos bíblicos sabem, né? E isso é onde está o grande problema, né? Onde as pessoas acabam se afastando de Deus por causa dessas coisas criadas pelos próprios pais da igreja, né? Esse monte de maracutaia que eles fizeram. Mas hoje eu falo para vocês, isso não descarta a possibilidade de Deus, do Criador, do nosso Pai. Agora, se você não quer acreditar em Deus, é um direito seu. Também nos meus vídeos, quando eu era ateu, eu nunca falei para vocês deixarem de ser crente. Não tem isso lá. Eu sempre falava, olha gente, eu tô dando aqui, mostrando para vocês essas contradições, tá? É claro que eu tava ali no meio de rebeldia também, né, com a parte de Deus, porque o trabalho da pessoa que é rebelde contra Deus é fazer o máximo de tudo para escandalizar o nome de Deus, né? Mas é uma questão espiritual, uma questão particular. Então vamos entender essas contradições aqui agora, tá bom? Então todo o material que você tem não é inválido, é ótimo material, serve para você estudar, para você mostrar. Agora, se você quiser realmente entender, ou se você simplesmente disser assim, não, eu vou ficar só com isso aqui, só com esse tipo de interpretação e vou continuar sendo ateu. Beleza, não tem problema. O problema é seu, o direito é seu, porque eu nunca falei ninguém para deixar de ser ateu ou deixar de ser crente. Eu falava, olha gente, você acreditar em Deus é muito particular. Cada um tem a sua particularidade com Deus, não é verdade? Eu não estou falando aqui para você deixar de vir da igreja, deixar de acreditar em Deus. Está lá em todos os vídeos, eu nunca falei isso. Então o que acontece? O Jerônimo, a imagem abaixo que eu vou mostrar para vocês, ele trata-se da tradução de uma carta escrita por São Jerônimo ao Papa Damaso, no ano 384, acerca de modificações ou correções feitas nos 4 evangelhos do Novo Testamento, a mando deste Papa, que segundo ele, tais modificações seriam para que os evangelhos exprimissem melhor a fé católica, mas não era. O que aconteceu é toda essa bagunça, então a culpa está lá em Jerônimo, vamos lá. Segundo informações, a transcrição em latim também segue junto à parte integrante da Bíblia Vulgata. O documento só reforça as denúncias de que a Igreja Católica modificou e acrescentou textos na Bíblia. Mas isso é nítido. Isso é nítido, não tem como negar. Não é porque eu sou cristão agora, porque eu acredito em Cristo, que eu vou negar isso. Não, tem lá. É verdade, tem sim, gente. Tem essas contradições. Então essa é a carta de Jerônimo. Tá? Se você quiser, eu posso mandar ela para vocês em PDF. Tá? E ali é onde ele está dizendo, né, que fez algumas modificações a mando do Papa, acrescentou e diminuiu, enfim, fez uma série de maracutaia, e aí você tem hoje a Bíblia cheia e repleta de contradições. É contradição de capa a capa, é impressionante. Mas aí vamos tentar entender isso aqui para a gente chegar num denominador comum. Depois o que vai ser explicado nessa série de vídeos, já começamos, hein? Olha lá. Então, você decide. Eu não estou fazendo aqui você virar crente, não. Não é essa
a minha intenção. A minha intenção é fazer você entender que existe a possibilidade para você, mas para mim eu tenho a minha certeza. Eu só não tenho como te provar tirando uma foto da existência de Deus, porque não funciona assim. Mas o meu intuito é fazer você, entendeu? Entender e ter, abrir uma brecha da possibilidade de um Criador. Né? Por quê? Porque o ateísmo, que eu disse, para mim, ele chega no topo, no fundo do poço. Porque ali não tem mais, ele não dá mais brecha para entender. Aí entra a questão do egoísmo, entra a questão da raiva, né? Porque a gente fica furioso com ver tanta coisa errada, né? Dentro das igrejas, tanta palhaçada, então entra o senso de justiça. Só que muitas das vezes esse senso de justiça de alguns ateus, no meu caso como era, acaba fazendo a gente pecar cada vez mais contra Deus. Faz a gente ficar mais rebelde contra Deus. E aí que está o grande problema, porque aí a gente se deixa levar, né, pelo inimigo das nossas almas, se deixa levar pelas emoções e daqui a pouco a gente está xingando Deus, falando mal, desacreditando e trancando o coração. Então eu vou mostrar para vocês aqui e eu quero que vocês entendam por que tem essas contradições, mas aí a gente vai ter que ler e entender todo o texto, tá? Bom, eu vou dar abrir o site aqui agora e a gente vai fazer o seguinte, presta atenção. Bom, pessoal, eu coloquei aqui a Bíblia online, tá? Para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então vamos ver a questão da contradição na criação. Deixa eu ver se eu abro aqui, tá? Para vocês tentarem ver também. Vamos ver, tá? Eu não sei se vai dar para vocês enxergar, eu acredito que sim, tá? Eu tô abrindo o site maior aqui. Então vamos lá. As duas histórias contraditórias sobre a criação. Deixa eu puxar um pouquinho o texto para cima aqui. Espera aí. Acho que eu tenho que diminuir mais, senão vai ficar... Opa, ficou muito pequeno, né? Vamos lá. As duas histórias contraditórias sobre a criação. Você que tem a apostila, você vai acompanhar aí com a sua apostila e você vai entender, tá? Primeira história da criação. Aí você vê, olha só que coisa doida que esses pais da igreja fizeram. Olha aí é onde a gente tem que entender por que tem essa contradição. Então tentar entender o motivo, porque se a palavra é de Deus, né? Então, é claro que existe um pitadinho da questão espiritual e de fé. Mas vamos tentar entender aqui a história. A primeira história fala em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o capítulo 2, versículo 3. No capítulo 1, versículo 1, diz assim: o homem foi criado depois dos outros animais. No Gênesis 1, 27 diz: o homem e a mulher foram criados simultaneamente. Pronto, tá aí a contradição. O homem foi criado depois dos outros animais? O homem e a mulher foram criados simultaneamente? Qual que é a segunda história contraditória? Vamos lá. Gênesis 2, 4 ao 25. O homem aparece antes dos outros animais. Olha aí. Gênesis 2, 18 a 19. Porque aqui, ó, Gênesis 2, 18 a 19, mostra que o homem aparece antes dos outros animais. Em Gênesis capítulo 1, versículo 25 ao 27, o homem foi criado depois dos outros animais. O homem aparece antes dos animais. Tá vendo aqui? Olha aí, ó. É a contradição. Então você não perdeu, é inválido o material. Não, o material é excelente. Tá aqui. Aqui fala antes e aqui fala depois. Tá aí, ó. Correto? Até aí tudo bem. Aí você entende. Aí a gente bate o martelo. Pronto, a Bíblia é falha, Deus não presta, etc. Beleza. Na visão cética, é assim que funciona, gente. Na visão da gente, quando a gente é ateu, é assim que funciona. A gente não quer saber de defender Deus ou de tentar entender o contexto histórico do negócio. A gente só quer pegar e meter o pau exatamente porque a Bíblia tem essa contradição. Tá vendo aí? Tá nítido. Qualquer pessoa... Qualquer ser humano, qualquer oficial de justiça, qualquer promotor, qualquer advogado, qualquer juiz vai ver essa contradição. Tá aí, na sua cara, né? O homem foi criado depois dos outros animais. Gênesis 1, 25 a 27. Aí tu chega em Gênesis 2, 18 a 19, o homem aparece antes do animal. Pô, aí não tem jeito, né? Olha outra coisa aqui. O homem foi criado primeiro. Então os animais. E só depois a mulher. Da costela do homem, Gênesis 2, 18 a 22. Aí tu tem mais outro problema para tentar resolver. Tudo porque o Zé Mané do Jerônimo colocou essa contradição. Mas aí o que a gente vai tentar entender aqui? Vamos lá. Agora eu vou te mostrar na visão cristã para você entender como essa contradição vai sumindo. Ela tá aí, mas ela vai sumir agora, tá? Eu vou tentar te explicar o seguinte. Deixa eu abrir aqui o site
Vamos tentar ler aqui um pouquinho, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vai prestando atenção. A terra era sem forma e vazia. Até o momento aqui, gente, a gente não está falando da terra. Depois a gente vai ver essas questões, tá? De terra, o tempo, a contradição no sol, na lua, se foi antes, como é que as plantas veio antes do sol. Calma, vamos primeiro aqui pelo homem. O princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre as águas e as águas. Aí, vocês lembram do vídeo que eu fiz aqui no canal, também mostrando essa contradição? Peraí, como é que pode ter água em cima do espaço? Você lembra que eu mostrei para vocês lá a comprovação científica que existe água no espaço? Então a Bíblia não está errada, certo? A Bíblia está certa, existe água no espaço em muita quantidade. A própria ciência confirma isso. Lembra do vídeo que eu fiz sobre o terceiro céu? Primeiro é o atmosférico, o segundo é o cosmo, e há uma divisão de águas de acima do firmamento, que é onde chega no terceiro céu, tá? E foi confirmado pela ciência que o espaço é repleto de água. Vocês podem verificar no Google se eu não estou mentindo. Disse Deus, junte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. Então aí você vê que surgiu os mares. Tá? É claro, nos outros vídeos, eu vou ter que estar repetindo isso aqui. Tá? Então fica calmo, porque a gente vai tentar entender. Eu vou ter que estar repetindo porque vai chegar na hora. Eu quero chegar na questão do homem. Chamou Deus a porção seca terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que era bom. Essa questão viu Deus que era bom, tá? Não é questão que Deus não sabia. O vídeo também sobre a questão de viu Deus, eu mostrei para você o ors no hebraico, que quer dizer Deus sentiu prazer na luz. Isso não é uma contradição. Aí você lendo pela língua portuguesa, já tá explicado aí. Já fiz os vídeos para vocês. Mas vocês não querem, só querem criticar, tá? Lá no original, quando você vê a questão viu Deus e viu Deus que era bom, Deus faz, depois ele viu que era bom, quer dizer que ele não sabia? Não, não é isso. Na nossa linguagem, se a gente lê sem buscar o original, a gente vai ver a contradição mesmo. A gente enxerga a contradição. Pô, tá aí, que Deus é esse, né? Que se diz onisciente, depois ele faz, e depois, é boa. Não. O ors, no hebraico, ele mostra a grandeza de Deus, aonde diz, e Deus observou e viu que a luz era boa. Deus achou a luz boa, no original. Deus achou a luz boa. Deus, ele determinou que a luz é boa. Esse é o sentido da palavra ors, lá no hebraico. Então, veja que não tem contradição nessa questão. A contradição, ela aparece dentro dos textos traduzidos por Jerônimo, João Calvino, João Ferreira de Almeida e outros mais. Tá? Lembrando que nós temos uma Bíblia, estamos falando aqui no Brasil, de uma Bíblia aportuguesada. Tá? Então a tradução tem que ficar igual com a nossa. Isso não quer dizer que Deus está dizendo depois que ele viu. Isso não quer dizer. Aquilo é um erro grotesco da gente, tá bom? Mas entenda, aí você vê a contradição. Mas não tem, quando você busca lá no original. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, tá? Esquece se viu Deus. Deus decidiu que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus, inclusive se você quiser conhecer sobre esse vídeo, tá? Tem um vídeo aqui sobre águas acima do firmamento. A ciência comprova a Bíblia. Então, porque eu não posso voltar, né? Senão eu vou demorar muito aqui para concluir o vídeo. Então você pode assistir os vídeos para você entender essa questão. E foi à tarde e manhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados para os dias e anos. Sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas.
Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que era bom. Você está vendo que a gente está lendo todo o texto? Foi à tarde e manhã, o dia 4. E disse Deus, produza as águas abundantemente répteis, de almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão do céu. Você pode ver que a própria Bíblia diz aqui que as coisas surgiram. Aqui você não tem um período evolutivo, tá? Da verdade, gente, das mentiras de Charles Darwin, né? As escrituras diz, produza as águas répteis conforme a sua espécie. Então cada espécie já foi criada, elas aparecem instantaneamente. Elas não passaram de uma evolução para outra. As escrituras do criacionismo é essa visão, tá? Então eu prefiro o criacionismo do que o evolucionismo, porque o evolucionismo é cheio de falhas e não tem nenhum fóssil entrando em transição. Não existe isso, são mentiras. Né, forçar a barra, já tem várias denúncias, fizeram denúncias aí da imprensa denunciando no passado sobre a questão do charlatanismo, né, envolvendo aí alguns paleontólogos, que eu nem me lembro, você pode pesquisar aqui no Google, vocês vão ver, que foi denunciado sobre essa falsificação de fóssil, né, tá? Então, disse Deus, produz as águas abundantemente répteis e almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Eu disse num vídeo anterior sobre a questão dos animais não ter espírito. Os animais têm alma, eles são seres viventes. A alma é o fôlego de vida. Aí eu fui duramente criticado por um irmão, dizendo que o animal tem espírito. Não, eles não têm espírito porque os espíritos, eles são algo particular que vem de Deus. Todos os animais são seres terrenos, eles foram feitos para nós seres humanos, tá? Inclusive para a cadeia alimentar. Os animais foram feitos para nós cuidarmos. Você não pode judiar do animal, maltratar ele, certo? O animal para causar nele o sofrimento. Isso é abominação diante de Deus e também é um crime de acordo com a defesa dos animais, né? O Instituto de Defesa dos Animais Mundiais é que defende essas criaturas. Então, Deus, ele ama as suas criaturas incondicionalmente. Os animais são almas viventes, não espírito vivente. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, tá vendo? Tá dizendo, alma vivente. Que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie. Tá? Então o que acontece? Você não vê a evolução aqui. Você vê que Deus criou todos os répteis, o jacaré, o lagarto, tudo que é réptil. Não sei se tá, tartaruga, enfim, tudo que é réptil. Deus criou conforme a sua espécie. Veja que Deus não criou uma única espécie e ela começa a passar de uma espécie para outra. Deus criou as grandes baleias, está no plural, certo? E todos os répteis de alma vivente. Então você vê aqui que já começa a sumir na contradição, principalmente sobre a teoria de Charles Darwin, já começa a sumir. As águas abundantemente produzem conforme a sua espécie. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, quer dizer, cada espécie na sua espécie. Tá? Então não tem uma espécie virando de um para o outro. E disse Deus, e Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e manhã, o dia 5º. Disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Peraí. Disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Você está entendendo que a gente olha assim, ó, por exemplo, qual que é a outra contradição que eu quero já aproveitar? Vocês lembram de um vídeo que eu mostrei para vocês sobre a questão, peraí gente, se Deus é onisciente, por que Deus já fez o leão com presas? Por que Deus já fez os animais com presa, né, com instinto? Bom, de acordo com alguns eruditos bíblicos, alguns teólogos, a queda adâmica, ela trouxe consequências para toda a espécie de vida no planeta. Tá? Até então, você observa categoricamente que esses animais provavelmente se alimentavam de outras coisas. A partir de então, da queda adâmica, aí então entra-se a cadeia alimentar.
Agora, Deus é tão soberano que ele já fez esses animais sabendo que o homem ia cometer o pecado e o desobedecer. Porque senão ele teria que fazer os animais depois da queda do homem. Certo? Então você vê que Deus usou onisciência. Ele criou esses animais já com todo o seu sistema de reprodução, seu sistema de caça, seu sistema de defesa, exatamente para criar ali o seu modo de vida, cada ser vivente, né? Então Deus já sabia disso. Os animais, pelo que diz alguns eruditos, eles não tinham como devorar um ao outro, porque até então não havia a queda adâmica. Mas Deus já sabia, já providenciou isso, porque já sabia da queda e as consequências. Mas ele criou o homem, mesmo assim, e deu para o homem a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Ele deu a oportunidade. Aí a gente olha lá, mas se Deus sabia de tudo, é o questionamento do ateu. Aí eu não vou entrar nesse detalhe, porque vem, mas Deus sabia, etc. Não adianta eu querer entrar na mente do Criador. Eu estou te mostrando aqui a contradição e estou tentando explicar por que a gente encontra a contradição na Bíblia. Que realmente ela tem, mas você tem que entender por quê. Aí quando você vai estudando, aquela contradição vai sumindo. Certo? Então a pessoa, ela bater o olho de frente, ela vai ver sem a contradição. Se ela pegar os versículos isolados. Então tem que ir mais a fundo, precisa muita dedicação para você chegar a um denominador comum, senão você não vai chegar nunca. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as águas do céu, sobre o gado e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então você vê aqui que o animal, Deus criou o homem depois dos animais. Está confirmando aí, né? Está confirmando aquilo que a gente estava vendo aqui, ó. Né? O homem foi criado depois dos outros animais, certo? Então vamos lá. Tá vendo? Vai ter que entender tudo aqui, ó. E Deus abençoou. E Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e encheis a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, tal, que é sobre os animais. Viu Deus tudo quanto havia feito era bom. Beleza. Então vamos lá. Na segunda história contraditória, o homem e a mulher foram criados simultaneamente. Aí você pega o Gênesis 1:27. Vamos lá. 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tá? Aí você vê, mas aí tá a contradição. Deus criou o homem e a mulher aqui juntos, e depois no capítulo 2 ele forma a mulher de novo. Certo? Nesse ponto você vai entrar várias interpretações, porque tem um monte de gente que interpreta. Aí você pode cair naquela conversa da Lilith, que foi criada primeiro, aí existem as especulações. Então eu vou fazer o seguinte, para não complicar mais a mente das pessoas, eu vou pela simplicidade da Bíblia. Tá? Eu não vou aqui entrar em Lilith, porque Lilith tá é uma história da cabala judaica por cima. Eu vou falar aqui dessa contradição e a gente vai entender a contradição. Tá? Então você viu aqui nitidamente na Bíblia, tá? E a contradição. Então você não pode dizer, o material então não presta, que você presta, tá lá a contradição. Como é que você pode falar? Não, você comprou o material certinho, tá ali a contradição. Não tem como negar. Agora vamos tentar entender isso aí, tá bom, meu querido? Segunda história, Gênesis 2:4-25. O homem aparece antes dos outros animais. O homem foi criado primeiro, então depois os animais. Tá aqui as referências. Agora vamos tentar entender isso aqui. Descontradizando, agora na visão cristã. Deixa eu te explicar isso aqui. A visão cética é a visão que lê isso aqui, ó. A visão ateia, o ateu, ele lê isso aqui, tá? E aí realmente a contradição tá aqui, é inegável. Agora, qual que é a visão cristã, descontradizendo a contradição, ou aparente contradição? Vamos lá. O homem aparece antes dos outros animais. Gênesis capítulo 2, versículo 18-19 diz, disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou, todo ser vivente, isso foi o seu nome. Vai prestando atenção aí. Olha só, veja o raciocínio. Veja o raciocínio aqui agora. O homem foi criado primeiro.
então os animais, e só depois a mulher da costela do homem, correto? Isso é a visão do cético. Isso é a visão do cético. O homem foi criado primeiro, então os animais, e só depois a mulher da costela do homem. O versículo, agora preste atenção que você vai entender. Gente, o versículo 18, quando se refere ao homem estar só, está se referindo à questão macho e fêmea. Ou seja, Deus não havia criado ainda a mulher. Ele está falando na questão macho e fêmea. No caso dos outros animais, eles já tinham suas respectivas fêmeas. O texto não está dizendo que o homem foi criado primeiro. O homem foi criado primeiro, né? O homem não foi criado. Não está dizendo que o homem foi criado primeiro. Deixa eu só mudar aqui. No versículo 19, começa usando o tempo no passado. Você prestou atenção no texto? No versículo 19, começa a usar no texto no passado e não no presente. Havendo, pois, o Senhor Deus, vocês estão vendo aí, ó? Tá vendo aqui? Aqui pronto, aí agora você já começa a descontradizir, ó. Olha aí, ó. Tá? Aí você vai entender. Então, olhando de frente, tá ali a contradição. Agora você vê que a contradição vai começar a sumir. Começou usando o tempo do passado, lá no versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado, foi passado, o Senhor Deus formado o homem, tá? É esse sentido. O versículo 19 não está dizendo que Deus formou os animais depois de Adão. Esta está dizendo que Deus havia formado os animais e então depois que criou Adão, finalmente os trouxe diante dele para que este os desse nomes. Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que eu compre um cachorro para o meu filho e apenas quando ele nascer eu lhe dou de presente. Quando crescer, ele dará ao cachorro o nome que desejar. Então, ele vai dar para o cachorro o nome que ele desejar. Você entendeu? Eu vou reformular aqui o entendimento para você. Digamos que eu comprei um cachorro para o meu filho e apenas quando ele nascer, eu entrego o cachorro. Mas o cachorro já estava comigo. Mas aí, depois que ele nascer, eu vou entregar o cachorro para ele. Entenda? Quando o meu filho crescer, aí ele vai dar ao cachorro o nome que desejar. Só quando ele crescer. A questão é, o cachorro não existia antes do meu filho nascer? Claro que existia. O cachorro só existirá a partir do momento em que meu filho lhe der o seu nome? Você está entendendo aí? Então você tem que olhar o texto e perceber o contexto do negócio, porque aí você vai entender. Então você olha de cara, você vê a contradição. Quando você começa a observar todo o contexto, a contradição some. E aí você vê o problema. O problema também de Jerônimo, porque a gente vai chegar em outros vídeos mostrando que foi acrescentado, que não está nos papiros, o que não está nos manuscritos e as coisas que foi retirada. Né? Foi totalmente retirada da Bíblia. Então vou repetir. Digamos que eu comprei um cachorro, porque o verso 19, repetindo aqui para vocês entenderem. O versículo 19 começa usando o tempo no passado. É tanto que o texto está dizendo, havendo, pois, o Senhor Deus formado. Havendo, já foi. Não está dizendo que Deus formou os animais depois de Adão. Está dizendo que Deus havia formado os animais e então, depois que criou Adão, finalmente os trouxe diante dele para que esse desse o nome. Você entendeu? Entendeu? Tá aí, ó. Olha como some a contradição. Então digamos que eu comprei um cachorro para o meu filho e apenas quando ele nascer, eu lhe dou de presente. Quando ele crescer, ele dará ao cachorro o nome que desejar. A questão é, o cachorro não existia antes do meu filho nascer? Claro que ele existia. O cachorro só existirá a partir do momento em que meu filho lhe der um nome? Não, o cachorro já existia. Só que eu trouxe para o meu filho depois que ele nasceu. E o meu filho só deu o nome para o cachorro depois que ele alcançou uma maturidade. Mas o cachorro já existia. No caso de Adão, os animais já existiam, pessoal. Porém, foi apenas depois de Adão ser criado que eles passaram a receber o nome. Pois apenas o homem teria tal capacidade mental e como mordomo de Deus, neste mundo, era responsável de cuidar da criação de Deus. Os animais, os bichinhos, os passarinhos, até falo, gente, eu tenho aqui um potinho que eu comprei
no shopping, você fazendo programa, propaganda, mas é legal que você põe ali, sabe, os passarinhos água com açúcar, eles vêm, toma, sabe? É cuidar da natureza, é cuidar dos bichos, cuidar dos animais. E não precisa eu ser um político, entrar de fulano para ter fama para cuidar dos animais. Você cuida dos animais, sabe? Dando um alimento, colocando uma vasilhinha de água na porta da sua casa, você já tá fazendo bem pros bichos. Tá certo? Tá ficando claro? Você tá vendo como tá sumindo a contradição? Ela tá ali, mas você tem que entender o texto, aí você começa a estudar da forma cristã, mas quando a gente é ateu, a gente não quer entrar na forma cristã. Por quê? Porque se a gente entrar na forma cristã, a gente vai começar a, como o ateu com orgulho, né? A querer se submeter a Cristo, a se submeter a isso, aquilo, outro. Você entendeu? A questão é, gente, que todos nós temos que aprender a pesquisar. Eu não sou responsável pela sua alma, não. Eu não sou seu pastor de ninguém, não. Cada um é responsável pelo seu ato. Se você não estuda, o problema é teu. O material tá aí na tua mão. E aí mesmo no seu material tem essa resposta. As respostas estão ali. Mas você não estuda. Entendeu? Vocês têm que ler, vocês têm que entender, você tem que parar um dia. Ler, pô, tá aqui, o que o Ivanildo mandou, realmente a contradição tá aqui. Mas e por que tem essa contradição? Aí lê tudo, aí você tá entendendo agora. Né? Então a contradição tá lá, porque você bate de primeiro. Lê todo o contexto, ela começa a sumir. Mas para isso você precisa ler, né? Precisa estudar. Eu não tô falando para você se tornar crente, cristão, budista, não. É para você entender por que aquela contradição tá ali. Eu tô falando isso já faz tempo, mas ninguém tá prestando atenção. Vamos lá. Segundo ponto. A mulher havia sido criada juntamente com o homem no sexto dia. O capítulo 2 de Gênesis, pessoal, está apenas descrevendo como foi o ato mais especificamente no sexto dia. Deus não está criando a mulher depois, ela está simplesmente explicando como que aquilo foi feito. É uma cópia da narrativa da criação. Qualquer advogado sabe disso, qualquer jurista sabe disso. Entendeu? É narrando. Então se a gente pegar, como eu disse, até os advogados, você tem uma ideia, tem advogado aí, tem promotor de justiça aí me assistindo, sabe que o Código Penal, se você não tomar cuidado, ele entra em contradição. Mas não é contraditório, tem um código aqui, você vê, é uma contradição, aparece ali. Aí você tem que estudar mais se aprofundar, ler todo o contexto daquilo para você tentar desvendar porque tem aquilo. Entendeu como é que é? É assim que funciona. Tá? Então vamos lá. A mulher havia sido criada juntamente com o homem no sexto dia. O capítulo 2 de Gênesis está apenas descrevendo como foi o ato mais especificamente no sexto dia. Caso isso fosse o contrário, teríamos que dizer que a mulher foi criada depois do sétimo dia. E não faz sentido. Ou seja, no oitavo dia, porém, isso não tem embasamento bíblico nenhum. Tá entendendo, pessoal? Tá compreendendo o mistério da coisa? Certo? Agora, a criação, né, o criacionismo das escrituras da crença em Deus, no meu ponto de vista, ele é mais plausível. Ele é mais dinâmico do que o ateísmo. O ateísmo, eu me sentia mal. Porque é aquela arrogância contra Deus. E o homem é arrogante. Vocês sabem que o ser humano é arrogante. Vocês sabem que o ser humano é vaidoso. Vocês sabem que o ser humano quer ser melhor até do que Deus. Sabe? As evidências da existência do Criador, não precisa nem você pedir para ele abrir os teus olhos espirituais para você enxergar um mundo paralelo ao mundo invisível, ter uma EQM, experiência quase morte. Deus fala com cada um de nós de várias formas, de várias maneiras, pessoal. Entendeu? O objetivo, agora eu vou falar para vocês como um cristão. O objetivo de Satanás é sempre deturpar as coisas de Deus. Todos nós estamos nesse mundo, certo? Muitas das vezes, todos nós já demos lugar para esse demônio. Esse diabo que quer afastar a humanidade de Deus. Você vê até, infelizmente, cristãos com maus testemunhos. Você tem um monte de lugar, cristãos não querem destruir o outro, ateus não querem destruir o outro, agnóstico, enfim, tem um monte de coisa em tudo que é lugar, isso é verdade. O que nós temos que parar é com esses conflitos e dizer assim, poxa vida, me dá uma resposta, Deus. Será realmente que o Senhor existe? Olha a natureza, olha os animais, olha as coisas ao seu redor. Gente, eu passei por problemas nos meus rins. Eu fui tão rebelde com Deus, isso é normal, muita gente se rebela contra Deus, não existe crime nenhum nisso. O único crime que eu estava cometendo é contra o meu pai.
Certo? Então quando a gente tem aquela revolta, no meu caso, que sempre tive um bom conhecimento das escrituras, não estou querendo ser melhor do que ninguém, sabe? A gente cria aquele ódio, aquela raiva contra Deus, porque a gente vê os escândalos. A gente vê os irmãos fazendo isso, aquilo. Você hoje, que é ateu, você já foi crente? Olha só, pelo menos você se diz, mas eu considero você que nem eu, desigrejado, tá? Então hoje, o que acontece? Um dos pontos bons do ateu, um dos pontos bons, né, é o seguinte: se torna ateu desigrejado, não ateu desigrejado, é porque ele olha tanta patifaria dentro da igreja, vê tanta injustiça e não consegue entender. Aí simplesmente aqui é um ponto negativo. Então eu vejo que as pessoas, somente nos comentários, elas querem um Deus. Todos que estão aqui, elas querem um Deus. E ele existe. Só que se você não parar para analisar e parar para entender a questão de justiça, eu fiz um vídeo antes desse aqui. Por que Deus mandava matar no Antigo Testamento? Existe leis, existe regra, existe justiça. Se você não entender o conceito de justiça, sem chance, camarada. Não adianta. Você tá entendendo? Então eu entendo você. Se a pessoa tá aí na internet militando contra a Bíblia, é porque ela quer Deus. Ela quer ter uma resposta. E a resposta Deus já está nos dando, a sua própria existência. O mundo é mau, as profecias bíblicas estão se cumprindo. Cristo está voltando. Olha gente, durante todos os tempos, a Igreja Católica bagunçou o nome de Jesus, escandalizaram Jesus, chamaram Jesus de demônio, foi desprezado por muita gente. Desde o seu nascimento, Jesus era para ter sido morto por Herodes, mas Deus perseverou ali porque era uma obra. Era o próprio Deus encarnado para nos dar o resgate, porque o mundo está totalmente corrompido. Você imagina se Jesus viesse hoje, estivesse aqui entre nós e falasse que era o Cristo. Claro que esses montes que tem por aí é tudo falsário, né? Mas imagina, muita gente ia o apedrejar, ia colocar ele num estaca e fazer de Judas, malhar o Judas. Você está entendendo por quê? Porque Jesus ia pregar contra o erro, Jesus ia pregar contra o pecado, ia pregar contra a lascívia, contra a prostituição, contra a mentira, contra a porneia, contra tudo que não é agradável a Deus, contra a ira, contra a inveja, dissensão, dissoluções. Correto? Então, gente, vamos tentar entender de uma maneira clara. Eu não estou aqui querendo te converter a nenhum tipo de religião. Só que eu acredito em Deus. Eu voltei para os braços de Deus. Eu voltei a ser cristão da minha origem. E eu não vou negar Jesus por nada nesse mundo. Estou agora mostrando para vocês, porque parece que muita gente não lê as apostilas. Essas respostas estão lá dentro. Está lá dentro, tem a contradição e está explicando ali. É só você olhar tudo, você pode ver que tem contradição que nem bate. Pode olhar, vocês vão entender isso daí, tá bom? Então esse foi aqui, inclusive a carta de Jerônimo, né? Isso mostra, a gente vai mostrar em vários. Tá? Eu coloquei, gente, aqui parte 1, mas eu já fiz a parte, acho que 1 ou 2, não, já tem mais vídeos aqui. Isso aqui eu não sei se é a 7, eu vou tentar corrigir isso aqui, mas tá bom, fica como 1 aí, tá? Porque eu já coloquei aqui. Tá? Explicando as inúmeras contradições existentes na Bíblia, parte 1. Tá? Então, esse primeiro ponto já está esclarecido. Você bate o olho, você vê a contradição. Mas leia todo o capítulo que ela some. Todo o capítulo ela vai desaparecer. Certo? Porque aí você vai entender a questão da história. Tá bom? Um forte abraço para vocês, que a paz de Cristo abunde nos seus corações. Eu peço para que o nosso Pai, tá? Eu não quero aqui ser melhor do que ninguém, não quero nada de você. Apenas que você assista o nosso conteúdo, que você divulgue o nosso conteúdo para as outras pessoas, para que alcançar mais almas. Assim como eu me reconciliei com Deus, assim como eu olhei para os meus pecados, eu pedi perdão por tudo aquilo que eu falei mal dele, que eu critiquei, sabe? Arrependimento do coração, pedir perdão para todos os nossos irmãos em Cristo. É porque se sente magoado quando você fala de Deus, mas aquele é um momento de rebeldia, de ira. Eu não estou interessado no seu dinheiro, eu não estou interessado no seu dízimo, absolutamente nada seu, apenas mostrar para você a verdade das Escrituras. Agora, a única coisa que você pode fazer pelo canal é você divulgar o vídeo. Dá o like, divulga o vídeo, divulga o canal, para o canal crescer e alcançar outras vidas através da plataforma, tá bom? O nosso WhatsApp é o 319-9202-3725. Eu não tenho raiva nenhum desses ateus que estão se levantando contra mim, nenhum. Só que eles precisam entender a minha decisão. Tem que entender a minha decisão. Eu não sou pastor de ninguém, eu não sou papa de ninguém. O pessoal me taxava como papa dos ateus. Que papa de onde, cara? Não tem essa. Apelido que colocaram, brincando, mas não é isso.
Eu não sou responsável pela sua alma. Cada um de nós vai prestar conta de si. Você vai prestar conta dos seus atos, dos seus erros, sabe? E eu vou ter que prestar conta dos meus diante de Deus. É exatamente isso. Se você quer pregar o ateísmo, pregue. Se você quer falar de Deus, etc., você tem todo o direito, a Constituição Federativa diz. Mas existem regras, gente. Não pense você que a internet é terra de ninguém, porque não pode. Tá bom? Não se utilize da minha imagem. Eu não dou autorização para ninguém para usar nenhum vídeo meu. Por quê? Porque eu estou buscando os meus direitos. Vocês têm os seus direitos, mas eu também tenho os meus. Ah, mas o YouTube permite. Não. Existem cláusulas na lei. Cláusula na lei. Inclusive o YouTube já perdeu vários processos por causa disso. Não pode, não podemos, tá bom? Procure um advogado e veja sobre a questão de direitos de imagem. Não pode. Então, não critique a pessoa, sabe? Eu tô vendo as pessoas criticar o Ivanildo, zombar, etc. Gente, se você quer criticar o cristianismo, critique. Se você tem direito de não acreditar em Deus, você tem, eu tô respeitando o seu direito. Mas respeito o meu direito de voltar para a igreja. Tá certo? Então, está aqui as provas que todo o material que você tem, e eu vou mostrar mais, olha, tem muita coisa, gente, é mais olha, eu acredito que deve chegar a mais de 1000 vídeos para fazer, tá? Muita coisa, tem muito chão pela frente. Nós vamos mostrar para o que tem contradição e vamos entender todo o capítulo, eu vou ensinar você com muito carinho, gratuitamente para você fazer isso, tá bom? Qualquer utilização do meu material, você precisa da minha autorização, não use o meu material, os meus vídeos ilegalmente, tá bom? Eu peço por gentileza para vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado a vocês, que Deus nos abençoe, sabe, que nos ajude nesse mundo de tribulação, que Deus abençoe as autoridades, que Deus abençoe o pedreiro, que Deus abençoe o faxineiro. Todos nós precisamos da bênção do nosso Pai e a sua infinita misericórdia. Eu sei que para vocês é muito difícil entender, porque Deus faz aquilo, porque Deus matou. O vídeo anterior, assista. Porque Deus mandava matar no Antigo Testamento. Você vai entender categoricamente a questão de juízo de Deus, tá? Tá ali tudo explicado. Você tem que ter todo o direito de não quiser aceitar ou aceitar, mas essa é a realidade. Existem regras, existe justiça, tá? Porque senão vira baderna. Se não tivesse o judiciário, se não tivesse o promotor, o policial civil, não tivesse o advogado, estaríamos perdidos. Graças a Deus por esses profissionais estarem aí. Graças a Deus também pelos nossos médicos, não é verdade? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo trabalho. Tchau, galera!